Boa noite a todos, sejam bem-vindos a mais um culto online por enquanto, mas é muito bom estarmos juntos para buscarmos ao Senhor, louvarmos o seu nome. Nós estamos felizes de poder ter a sua participação na sua casa, onde você estiver, você que é da IBR, você que está participando conosco, mesmo que não seja da nossa igreja, onde quer que você esteja, eu quero te saudar com a graça e a paz do Senhor Jesus e te convidar nesse momento a fechar os seus olhos e nós vamos juntos orar. Pai querido, obrigado por mais esse culto e queremos entregar ao Senhor o nosso melhor, que é o nosso coração, que são as nossas intenções e as nossas motivações. Queremos fazer tudo para a honra e glória do Teu nome. Por isso, ó Deus, recebe a nossa adoração. Ao mesmo tempo também nós clamamos para que o Senhor ministre através da Tua palavra, através do Teu Santo Espírito, nos dando direção, nos dando renovação. E nós fazemos tudo isso, dedicamos esse culto ao Senhor e oramos também no nome de Jesus. Amém. Nós vamos ouvir um trecho da palavra de Deus, uma leitura da carta de Pedro, 1 Pedro, capítulo 1, versículo 3, versículo 4. A Larissa vai ler e eu gostaria que você acompanhasse. Todo louvor seja dado a Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Por sua grande misericórdia, Ele nos fez nascer de novo por meio da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Agora temos uma viva esperança e uma herança imperecível, pura e imaculada, que não muda nem se deteriora, guardada para vocês no céu. Amém. Esse texto resume bem o que é a nossa experiência com Cristo, a sua morte, a sua ressurreição, que nos garantem a vida eterna, e tudo isso só é possível por causa da graça do Senhor. E é assim que nós vamos começar esse tempo de louvor, celebrando essa graça tão maravilhosa de Deus estendida a nós.
Senhor é digno. Digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro que a morte venceu, digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro que a morte venceu, digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro que a morte venceu, digno é o Cordeiro de Deus. Digno é o Cordeiro, maravilhosa graça, seu infinito amor, tomou o meu lugar, a minha cruz levou, sua vida entregou, para me resgatar. Sempre eu canto o que fizeste a mim. Amém. Cantemos ao Senhor um cântico novo. Cantai ao Senhor um cântico novo. Cantai ao Senhor todas as terras. Cantai ao Senhor, bendizei o seu nome, proclamai a sua salvação, anunciai entre as nações as suas obras, entre todos os povos as suas maravilhas, porque grande é o Senhor e muito digno de ser louvado, mais temível do que falsos deuses. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Cantai ao Senhor. Cantai ao Senhor um cântico novo. Cantai ao Senhor todas as terras. Cantai ao Senhor, bendizei o seu nome, proclamai a sua salvação, anunciai entre as nações as suas glórias, entre todos os povos as suas maravilhas, porque grande é o Senhor e muito digno de ser louvado, mais temível do que falsos deuses. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Aleluia. Diante do Senhor, no seu trono, está a glória, a sua própria glória, a sua majestade. Mas isso não impede que esse Deus majestoso estenda a sua mão para cada um de nós. E o próprio Senhor Jesus, o Deus encarnado, disse que Ele não chamaria mais os seus discípulos de servos, mas de amigos. E esse é um grande privilégio, meus irmãos, podermos caminhar com esse Deus em todos os momentos. Nos momentos alegres e nos momentos mais difíceis.
não importa a circunstância, nós temos o Senhor do nosso lado, e Ele é o nosso refúgio, a nossa fortaleza, o nosso Senhor, o nosso amigo em todo tempo, e por isso nós adoramos o Seu nome. Perto quero estar, junto aos Teus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar. Tudo que há em mim quero te ofertar, mas ainda é pouco, eu sei, se comparado ao que ganhei. Não sou apenas servo, teu amigo me tornei. Te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Te louvarei, Te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Somente a ti, Jesus. Somente a ti, Jesus. aleluia. O Salmo 27 nos lembra uma verdade tão preciosa. O salmista diz assim: o Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei medo? O Senhor é a fortaleza da minha vida. Então, eu quero te convidar a encerrar esse tempo de cânticos, declarando a sua confiança no Senhor, que Ele está conosco hoje, Ele estará conosco até o último dia das nossas vidas, porque foi isso que Ele prometeu. Então, enquanto estamos aqui, confiamos e esperamos o dia que Ele vai voltar. Vamos cantar com alegria. A minha luz, a minha salvação, e a ti me renderei.
nós te adoramos, Senhor Jesus, porque só o Senhor é o Senhor sobre todas as coisas, inclusive sobre a nossa vida, que nós rendemos com tanta alegria diante do Senhor. Também nós te adoramos porque sabemos que o Senhor está conosco em todos os momentos. A tua bondade, a tua misericórdia, a tua graça estão sempre sobre nós. E também nós te agradecemos porque o Senhor prometeu que voltaria um dia para nos buscar. E essa promessa e essa certeza tem alegrado e aquecido o nosso coração. Por isso, ó Deus, fortalece cada pessoa que está participando desse culto, cada família, aqueles que estão sozinhos, aqueles que estão reunidos em família, aqueles que estão com saudade da igreja, dos irmãos. Ó Deus, abençoa a nossa igreja e nos encoraja com essa promessa e com essa certeza de que o Senhor em breve voltará. E que até lá nós estejamos tendo uma vida digna do Senhor, de tudo aquilo que o Senhor fez por nós. Nós te adoramos e te bendizemos e oramos no teu nome. Amém. Muito bem, meus queridos irmãos, nós vamos agora para a nossa reflexão na Palavra de Deus. E o título da nossa mensagem, da nossa reflexão é Faça a Diferença. E quando a gente tem um título assim, um tema, eu sempre penso naquelas pessoas que por onde passaram, deixaram marcas muito positivas e deixaram um legado precioso onde viveram. Há alguns meses eu li uma história a respeito de uma moça americana chamada Maggie. E a Maggie estava fazendo um trabalho voluntário no norte da Índia. E lá ela conheceu uma menina do Nepal, ali vizinho, né? Uma menina de 6 anos. E aquela menina trabalhava o dia inteiro quebrando pedras. Então ela recebia algumas poucas moedas como pagamento por aquele serviço. E essa situação tocou bastante o coração da Maggie. Ela resolveu mudar aquela situação, pelo menos para aquela menina, e foi na escola, pagou a mensalidade, comprou os materiais, comprou o uniforme, e aquela menina nepalesa então foi para a escola aquele ano. Mas acontece que não era só uma menina. Ali naquela região existiam tantas outras na mesma situação. Então a Maggie pegou as suas economias, ligou para alguns amigos e eles resolveram investir então em outras crianças. E agora algumas outras crianças também estavam indo para a escola. Mas ainda não satisfeita diante daquela necessidade tão grande, a Maggie foi para o Nepal, comprou ali um terreno, juntou mais amigos para poder fazer esse investimento e ali começou uma escola. E a coisa cresceu tanto que a escola hoje atende mais de 400 crianças. Ali existe também um abrigo para crianças refugiadas e abandonadas. Existe ali também um centro de proteção à mulher, um centro de formação para aquelas mulheres poderem ter alguma renda. E toda aquela região tão pobre foi positivamente impactada por alguém que resolveu fazer a diferença. E o que eu acho mais legal nessa história é que essa moça Maggie, quando começou essa iniciativa, ela tinha somente 20 anos de idade. Hoje ela tem 33, 34 anos e continua trabalhando lá. Uma história com certeza muito inspiradora. Quando nós pensamos no reino de Deus, essas histórias também existem, ainda de forma muito especial, porque são motivadas por algo eterno, né? E um exemplo que eu respeito muito e admiro é o exemplo de vida do seu Haroldo Heimer, também um missionário americano que veio para o Brasil e dedicou a sua vida inteira aqui. Ele foi um dos fundadores da organização Palavra da Vida, onde está também o seminário no qual eu estudei, e onde meus pais estudaram, e vários outros pastores. E o seu Haroldo dedicou a sua vida a pregar o Evangelho
e a preparar pessoas para pregarem o Evangelho. E por causa da sua missão de vida, milhares de pastores e centenas de igrejas, talvez milhares de igrejas, foram profundamente impactadas e abençoadas pelo seu trabalho. Ele faleceu esse ano, com 93 anos de idade, mas com a certeza de que fez a diferença e que deixou um legado muito especial. Inclusive, eu me converti numa pregação do seu Haroldo. E talvez você também possa se lembrar, na sua própria vida, de pessoas que te marcaram, ou marcaram a sua caminhada espiritual. Talvez um professor da escola bíblica, talvez um pastor, talvez um amigo. Pessoas que deixaram um legado de valor na sua vida e que fizeram a diferença. Quando eu penso em todas essas histórias, a conclusão que eu chego é que deveria ser assim mesmo. Porque quando Jesus deixou uma missão para os seus discípulos, ele disse o seguinte: vocês têm que ser sal da terra e luz do mundo. O que Jesus está querendo dizer? Façam a diferença. É assim que tem que ser. É claro que nem sempre é, mas é assim que deve ser. Então, por isso o tema dessa mensagem, para nos lembrar da importância que é fazer a diferença e deixar um legado por onde quer que nós passemos. Para nos ajudar nesse processo de motivação e de inspiração, nós vamos olhar para a vida de um homem da Bíblia que fez muita diferença na sua geração, fez muita diferença para o seu país e até hoje ainda faz muita diferença porque ele é um exemplo para nós. Eu estou falando de Esdras, o sacerdote Esdras, que viveu ali 400 anos antes de Cristo, 500 anos antes de Cristo. E Esdras era um sacerdote, e ele foi um líder espiritual que num momento muito difícil do povo de Israel, ele foi o responsável por restaurar a vida espiritual e cerimonial e familiar daquele povo que tinha passado 70 anos na Babilônia e agora precisava de uma reconstrução. E Esdras foi um instrumento de Deus para trabalhar nessa reconstrução e ele fez isso muito bem. O que ele fez com excelência e a mão de Deus estava sobre ele, nós vamos ler daqui a pouco. Mas Esdras foi muito bem sucedido, não por acaso. E a razão pela qual Esdras foi bem sucedido é porque ele adotou para a sua vida 3 propósitos muito claros, que fizeram dele um homem abençoado e um homem abençoador. Então eu quero te convidar a olhar para a vida de Esdras, e nós vamos ver quais são esses 3 propósitos de Esdras, que fizeram tanta diferença na sua vida, e fizeram dele alguém muito especial. E por que eu quero usar isso? Porque serve para nós. Nós também podemos e devemos adotar para nós esses propósitos que Esdras adotou. Eu queria ler no livro de Esdras, no capítulo 7, no versículo 10, eu queria que você acompanhasse, você pode ler na sua Bíblia, você pode acompanhar na tela, o versículo 10, que diz assim: pois Esdras tinha decidido estudar a lei do Senhor, obedecer a ela e ensinar seus decretos e estatutos ao povo de Israel. Está aqui os 3 propósitos que Esdras adotou para a sua vida, que fizeram toda a diferença na sua própria vida e que fizeram dele alguém que fez a diferença por onde passou naquele momento que ele viveu. Eu entendo que se nós adotarmos isso aqui na nossa própria vida, esses 3 propósitos, tenho certeza que muita coisa vai ser diferente. Muitas mudanças vão acontecer e pode acontecer uma grande revolução na nossa vida. E Deus pode nos abençoar e pode abençoar outros através de nós. O primeiro propósito que Esdras adotou aqui, claramente no texto nós podemos ver, é que ele decidiu estudar a lei do Senhor. Esdras decidiu encher a sua vida com a verdade de Deus. Meus irmãos, esse é o primeiro passo
em qualquer época, para qualquer pessoa que queira ser abençoado por Deus e que queira abençoar os outros. Se encher da verdade de Deus. O Salmo 1 nos mostra isso. O Salmo 1 fala do homem que é feliz e do homem que é frutífero. Como é a vida desse homem que é feliz e que é frutífero? O versículo 2 diz que o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Então, alguém que quer ser abençoado e abençoar os outros, precisa encher a sua vida com a verdade de Deus. No Novo Testamento, nós também lemos um texto que reforça essa ideia. Colossenses capítulo 3, versículo 16. Nós lemos assim: que a mensagem a respeito de Cristo, em toda a sua riqueza, preencha a vida de vocês. Preencha. Então, os filhos de Deus, aqueles que querem ter uma experiência real com Deus, precisam encher a sua vida da palavra de Deus. No Salmo 1, aquele homem tem o seu prazer e medita de dia e de noite. Agora no Novo Testamento nós somos ensinados a deixar que a palavra preencha a nossa vida. Expressões muito claras de alguém que quer realmente estudar e conhecer a palavra de Deus. Mas eu quero ler um outro texto que eu gosto demais. Está no livro de Atos, no capítulo 17. Onde nós vemos uma comparação entre duas igrejas e entre os crentes de duas igrejas. Atos 17, 11, nós lemos assim: os bereanos eram mais nobres que os de Tessalônica. Ou seja, os crentes da cidade de Bereia eram mais nobres do que os crentes da cidade de Tessalônica. Pois receberam a mensagem com grande interesse, examinando todos os dias as Escrituras. Olha só. Então, existem alguns crentes que são mais nobres do que outros. E por que esses bereanos aqui da cidade de Bereia eram mais nobres? Porque eles tinham interesse pela palavra de Deus. Grande interesse. Eles examinavam, ou seja, eles tinham dedicação, e eles faziam isso todos os dias. É assim que qualquer pessoa enche a sua vida com a palavra, tendo interesse, examinando, se dedicando e fazendo isso todos os dias. Agora, assim como existe o crente nobre, existe também o crente pobre. Não estou falando de dinheiro, claro, mas estou falando de pobre espiritualmente, pobre da palavra. E quem é o crente pobre? É o crente que não tem interesse. Por exemplo, sabe que tem escola bíblica todo domingo, não participa. Sabe que tem pequeno grupo, sabe que precisa ler, não faz. Não examina, não se dedica, fica na superficialidade. E também não faz isso todos os dias. Faz bem de vez em quando, sem profundidade, sem seriedade. Esse é o crente pobre. Mas o ideal é que nós sejamos nobres, enchendo a nossa vida com a verdade de Deus. Agora, por que isso é tão importante? Porque a palavra sempre vai ser a maior ferramenta que o Espírito Santo usa para trabalhar em nós e através de nós. O Espírito Santo é o poder de Deus. E ele age com esse poder em nós através da palavra. É a palavra que é a ferramenta de Deus. Então, meus irmãos, aqui na IBR, nós sempre vamos enfatizar isso. Sempre, constantemente, nós vamos falar da importância de ler e de estudar a palavra de Deus. Imagine você enfrentar as lutas da vida, enfrentar as tentações, sem um coração cheio da palavra. É garantia de derrota. Enfrentar as tentações, as lutas, os problemas, as dificuldades, sem um coração cheio da palavra, é garantia de derrota. O próprio Senhor Jesus, quando foi tentado pelo diabo, respondeu à tentação e resistiu à tentação com base na palavra. Olha o exemplo para nós. Imagine você viver nesse mundo cheio de trevas e de engano, sem a luz da palavra te guiando.
é garantia de tropeço. Vai cair. Infelizmente nós vemos muita gente tropeçando. Muitos crentes tropeçando. Tropeçando nas suas escolhas. Escolhem relacionamentos ruins. A palavra instrui de um jeito, a pessoa escolhe de outro. Tropeça. A pessoa tropeça nas suas escolhas em como usar o seu tempo. A Bíblia diz que nós devemos aproveitar o tempo, porque os dias são maus e nós devemos alcançar um coração sábio. E a pessoa tem uma vida desordenada. Tropeço. A pessoa erra no uso do seu dinheiro. Compra o que não deve, compra na hora que não deve, da forma que não deve e acaba devendo. Tropeço. Tropeça porque falta sabedoria, tropeça porque falta luz. Qual é a nossa luz? A nossa luz é a palavra de Deus. Salmo 119, 105. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Esdras decidiu encher o seu coração da palavra de Deus. Primeiro propósito de Esdras, e nós também devemos adotar isso para a nossa própria vida. O segundo propósito que Esdras adotou para a sua vida, eu quero ler mais uma vez o texto, nós vamos ler algumas vezes, tá? Voltando para Esdras 7:10. Pois Esdras tinha decidido estudar a lei do Senhor, obedecer a ela. Esse é o segundo propósito. Esdras decidiu não só estudar, conhecer, mas ele também queria obedecer. Conhecimento é importante, mas vale muito pouco se não tiver a prática. Tiago explica, e ele escreve o seguinte, Tiago capítulo 1, versículo 22. Não se limitem, porém, a ouvir a palavra. Ponham-na em prática. Do contrário, só enganarão a si mesmos. Está vendo? Não é só conhecer, mas é obedecer. E quem tem muito conhecimento, ou quem tem algum conhecimento, e não pratica, o texto diz que está se enganando. É um engano. Achar que está tudo bem porque sabe, mas não obedece. Não, precisa conhecer e precisa obedecer. Para não viver no engano. E a verdade, que é o oposto do engano, a verdade é que é através da obediência que nós vamos, de fato, experimentar o poder de Deus na nossa vida. É através da obediência que nós experimentamos a verdadeira vida espiritual e a verdadeira comunhão com Deus. É o que Jesus diz. Jesus mesmo diz isso no capítulo 14 de João, quando ele nos diz o seguinte: aqueles que aceitam meus mandamentos, que estudam, que conhecem, e lhes obedecem, são os que me amam. E porque me amam, serão amados por meu Pai. E eu também os amarei e me revelarei a cada um deles. Jesus se manifesta, Jesus se revela a quem obedece. A quem obedece. É isso que o texto muito claramente está dizendo. Você se lembra da história de Pedro, discípulo de Jesus? Pedro era pescador. Passou a noite inteira pescando, não pegou nada. Pela manhã, Jesus chega até ele e fala: Pedro, vamos pescar, joga a rede ali daquele lado. E aí Pedro fala assim: Jesus, não leva mal não, mas a gente passou a noite inteira pescando e não pegamos nada. Mas, como é o Senhor que está falando, e por causa da sua palavra, eu vou obedecer. E Pedro então jogou a rede. E o resultado foi uma pesca espetacular.
De tal forma que o texto diz que eles tiveram que chamar os outros barcos para ajudarem a recolher as redes de tanto peixe que tinha ali. O milagre só aconteceu porque Pedro obedeceu a palavra do Mestre. Isso nos ensina, meus irmãos, que Deus não se manifesta na vida dos desobedientes. Deus não se manifesta na vida dos desobedientes. Ele manifesta o juízo, mas ele não manifesta o seu poder da mesma forma como ele manifesta quando existe obediência. Então, você quer ver Deus agir na sua vida? Obedeça. Você quer ter certeza que a boa mão de Deus está sobre você constantemente? Obedeça. Se a Bíblia diz que nós devemos confessar os nossos pecados a Deus e uns aos outros, obedeça. E aí você vai saber que Deus está com você. Se a Bíblia diz que nós devemos nos reconciliar com alguém, a Bíblia diz, né, se você tem algum problema com alguém, você tem que ir lá e se reconciliar com ele. Aí muita gente não faz isso. Aí depois de um tempo fica, eu não sinto o poder de Deus na minha vida. Deus está longe de mim. Claro, não obedece. A Bíblia diz que nós devemos contribuir com o reino de Deus, com o nosso serviço, com nossos recursos financeiros. E a pessoa nunca faz isso. Passa anos e nunca contribui. E aí vive aquela vida espiritual medíocre. Deus está longe de mim, Deus não ouve as minhas orações. Claro, não obedece. Comece a obedecer e você vai ver Deus começar a agir. Foi isso que Esdras fez. Ele decidiu estudar, mas ele decidiu obedecer também. E Deus agiu de forma muito especial na vida dele. O terceiro e último propósito que Esdras adotou para a sua vida e que serve de exemplo para nós, é o seguinte, vou ler mais uma vez. Pois Esdras tinha decidido estudar a lei do Senhor, obedecer a ela e ensinar seus decretos e estatutos ao povo de Israel. Ensinar a lei de Deus, esse é o terceiro propósito. Claramente tem uma progressão aqui, né? Esdras estudou, Esdras obedeceu e Esdras estava disposto a ensinar. Geralmente, quando nós pensamos em ensino da palavra, naturalmente o nosso pensamento se volta para aquelas pessoas que de forma assim mais recorrente e oficial assumem posições de ensino na igreja, né? Talvez os pastores, os professores de escola bíblica, de adultos, de crianças, os líderes de pequenos grupos. Isso, de fato, tem a ver com o papel de ensino na igreja. Mas não é só isso, vai além. Sabe por quê? Porque todos os crentes são chamados a ensinarem uns aos outros. São chamados a repartir as suas experiências uns com os outros. Deixa eu ler mais uma vez o texto de Colossenses, que nós já lemos. Colossenses 3,16. Presta bem atenção. Que a mensagem a respeito de Cristo, em toda a sua riqueza, preencha a vida de vocês. Esse foi o primeiro propósito, estudar e encher a vida. Aí o texto continua. Ensinem e aconselhem uns aos outros com toda sabedoria. Para todos os crentes. Todos os crentes são convocados a repartir o seu conhecimento, a repartir a sua experiência com Deus, com as pessoas que estão à sua volta. Mesmo que seja algo simples, como uma palavra de ânimo, às vezes um esclarecimento, ou talvez uma palavra de advertência, mas fazendo isso, repartindo sempre na palavra. Não é a nossa opinião, é sempre na palavra. Eu tenho certeza que há pessoas à sua volta que precisam ouvir a palavra de Deus. E Deus quer usar você para isso. É você mesmo que Deus quer usar para ensinar, para instruir, para repartir a verdade de Deus com essas pessoas. Então, além de estudar, além de obedecer, também devemos ter um coração disposto a repartir e ensinar as pessoas à nossa volta. Eu aproveito para te perguntar, você se lembra
quando foi a última vez que você realmente ajudou alguém com a palavra? Não estou falando aqui de dar um abraço para ajudar alguém triste, não estou falando de levar um alimento ou de suprir alguma necessidade financeira, isso é muito importante. Mas isso que eu estou perguntando agora, o que eu estou perguntando é, você se lembra quando foi a última vez que você abençoou a vida de alguém com a palavra, ou por causa da palavra? Você se lembra? Se já faz muito tempo, ou se você nem consegue se lembrar, então é sinal que você precisa prestar atenção nisso. Porque está sobre nós a responsabilidade de repartirmos aquilo que nós temos vivido. É claro que ninguém pode dar aquilo que não tem. Então talvez se você não tenha repartido tanto as suas experiências com Deus e o conhecimento da palavra, é porque talvez ainda você mesmo não esteja experimentando a ação de Deus na sua vida como deveria. Muito bem, esses são os 3 propósitos que Esdras adotou para a sua vida e que fizeram dele um homem muito abençoado e muito abençoador. Para não deixar dúvida disso, eu queria ler o final do versículo 9 de Esdras, capítulo 7, que vem antes do nosso texto. Porque a última frase é assim: a bondosa mão do Senhor seu Deus estava sobre ele. A boa mão de bênção, de poder de Deus estava sobre Esdras. Por quê? Pois Esdras tinha decidido estudar a lei do Senhor, obedecer a ela e ensinar seus decretos e estatutos ao povo de Israel. Estão vendo, meus irmãos, como esses propósitos foram tão importantes para Esdras e podem ser tão igualmente importantes para nós. E se nós adotarmos isso para a nossa vida, tenho certeza que muitas coisas vão ser diferentes. Então o meu desafio final é muito simples, mas ao mesmo tempo também é profundo. Tem uma frase que diz: não espere resultados diferentes, agindo da mesma forma. Se você continuar fazendo as coisas do mesmo jeito, nada vai mudar. Então o meu desafio é o seguinte: se você percebe que você não tem vivido esses propósitos, não tem estudado, não tem obedecido, não tem dividido, você não vai colher nada diferente do que você já está colhendo. Então eu quero te desafiar a fazer como Esdras e a tomar para a sua própria vida esses propósitos de maneira muito séria e tomar essa decisão de falar assim: eu quero estudar a lei do Senhor, eu quero obedecer e eu quero repartir com os outros. E se você tomar essa decisão com seriedade, eu tenho certeza que isso vai te ajudar a parar de perder tempo com tanta coisa que não leva a nada. Cada dia mais eu fico impressionado como nós temos a capacidade de gastar tanto tempo com aquilo que não vale nada, ao mesmo tempo em que gastamos tão pouco tempo com aquilo que vale tanto. Se você tomar essa decisão que Esdras tomou, você vai também parar de viver de migalhas espirituais. Sabe o que são migalhas espirituais? É aquela pessoa que tem a sua vida com Deus baseada em pedacinhos da verdade. Que ouve alguém falando uma coisa bonita, ouve um outro pensamento legal aqui, um versículo do dia no aplicativo, uma mensagem bonita no grupo, alguém fala alguma coisa legal, mas são migalhas. Isso não alimenta, isso não sustenta, não pode ser assim. E se você decidir estudar a lei do Senhor e obedecer, você vai passar a ter a sua própria experiência com Deus e você vai passar a alimentar adequadamente o seu espírito e fortalecer sua vida espiritual. E você vai parar de viver da experiência dos outros. Ou você vai parar de viver das suas experiências do passado. Sabe por quê? Porque o poder de Deus que Jesus garantiu que iria manifestar é para hoje e é para cada um. Jesus disse: eu me manifestarei a cada um. Então, quando a gente adota esses propósitos para a nossa vida, nós passamos a ter hoje
as nossas próprias experiências com Deus, e isso é que faz bastante diferença. É isso que nos torna pessoas abençoadas e pessoas abençoadoras que fazem a diferença. Então, o meu desejo como pastor é que a nossa igreja seja uma igreja cheia de Esdras. Homens, mulheres, jovens e crianças que fazem a diferença. Fazem a diferença onde trabalham, fazem a diferença onde estudam, e são pessoas que fazem parte das soluções e não dos problemas. Como é terrível quando um cristão que deveria ser sal e luz, ele está muito mais envolvido com os problemas, com a causa dos problemas, do que com as soluções. Não pode ser assim, né? Mas que a nossa igreja seja cheia de pessoas que fazem parte das soluções e não do problema, pessoas que fazem a diferença, pessoas que deixam um legado para as próximas gerações. Então, se você já tem levado a sério o seu tempo com a palavra, e você tem estudado a palavra de Deus, e eu sei que tem bastante gente esse ano que fez o propósito de ler a Bíblia com mais seriedade, e isso é muito bom, graças a Deus por isso, continue firme. Mas não se esqueça também de obedecer, e de ensinar e de repartir. Agora, se você, como eu disse um pouco antes, se você sabe que você não está fazendo nada disso, e a sua vida vive oscilando e vacilando, mas você entende que você precisa mudar isso, quero dizer que nós queremos te ajudar e queremos te incentivar a que você adote para a sua vida os propósitos que Esdras adotou e que vão trazer bastante mudança para você e para aqueles que estão à sua volta. Então, para a gente fazer isso de maneira prática e para todos nós colocarmos em prática um pouco desses propósitos, essa semana nós vamos ter um desafio de leitura, como nós costumeiramente temos. Mas vai ser um tiro curto, tá? Nós vamos ler somente nessa semana, de segunda até sábado. Nós vamos ler o livro de Efésios, que traz bastante princípios da vida cristã. Então serão 6 dias, 6 capítulos, um capítulo por dia, para que aqueles que estão firmes participem e aqueles que estão sem fazer nada possam começar de alguma maneira, tá? Então, a partir de amanhã, segunda-feira, todos nós vamos começar a colocar em prática pelo menos o primeiro propósito de Esdras, que é estudar a lei do Senhor. Mas sempre também pensando na obediência e sempre pensando em repartir aquilo que nós temos aprendido. Então, está lançado o desafio e que o Senhor nos abençoe, assim como Ele abençoou Esdras, e que Ele nos capacite e que Ele nos use, e que nós possamos fazer a diferença, todos os dias e onde estivermos. Amém? Vamos orar. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra, que sempre nos desafia. E agora nós queremos abrir o nosso coração, e queremos adotar para a nossa vida esses propósitos, que vão fazer de nós pessoas que fazem a diferença como o Senhor deseja que nós façamos. Desperta em nós um interesse genuíno pela Tua palavra, por conhecê-la, mas também para obedecer aquilo que ela diz, e também para repartir e ensinar aqueles que estão à nossa volta. Se conosco, ó Deus, nos ajuda. Essa oração que fazemos no nome de Jesus. Amém.
querido irmão, minha querida irmã, que nessa semana, diante desses desafios, nós possamos experimentar a companhia do nosso bom pastor. E que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus o Pai, e a consolação e a comunhão do Espírito Santo estejam sobre a sua vida, sobre a vida de cada um de nós, todos os dias. Amém.